Chegamos ao 7º episódio da primeira temporada de Alien Earth e certamente aquele que vai ser mais divisível. Eu falo isso com certeza porque eu leio todos os comentários de vocês, eu sei o que a maioria tá gostando na série, eu sei o que uma minoria bastante enfática não está gostando na série, e eu sei que esse é o episódio que mais vai a fundo em algumas das escolhas do Noah Hawley que podem ser mais divisivas, ou em escolhas que mais vão além daquilo que já estava proposto dentro da franquia. Aqui, sobretudo, mas não só, essa relação da Wendy com o Alien. Eu sei que muitos reclamam das crianças, eu sempre defendo aqui as crianças porque eu acho que são elas o que mais tem de novo para a franquia, o que mais tem de conceitos, ideias de ampliar mesmo a mitologia. Mas eu vejo que tem muita gente que não gosta das mudanças, tem muita gente que é alérgico a mudanças, tem muita gente que é alérgico a ver algo que não é aquilo já esperado. Não tô falando que todo mundo que não está gostando da série é isso, mas tem muita gente que eu vejo que os comentários vão muito na linha de Alien não é isso, Alien é basicamente monstros numa nave pequena, a gente tem que ver o xenomorfo matando todo mundo e é apenas isso que importa. Eu acho meio limitante a partir do momento que a franquia quer se desenvolver, né? A gente não quer ficar vendo a mesma coisa repetidas vezes, e é isso que o Noah Hawley tá apostando bastante aqui, goste você ou não. Muita gente tá gostando, algumas pessoas não estão gostando, mas aqui realmente vai a fundo naquilo que quem critica a série até o momento, eu vejo que é o que mais se desenvolve aqui nesse episódio, sobretudo nessa comunicação, e mais do que uma comunicação, a Wendy, ela conseguindo realmente domar de alguma forma o Alien, ou conseguindo fazer ele agir de acordo com aquilo que ela está pensando, ou será que aquilo é realmente só ela que está pensando, ou rola uma espécie de pensamento coletivo ali, porque tudo ainda é bastante nebuloso nesse sentido, no sentido da comunicação, no sentido de principalmente como essas crianças agem, quem elas são, sobretudo a Wendy, que a Wendy é a primeira de todas, a Wendy é a mais desenvolvida, então fica muito claro que ninguém aqui dentro desse universo, e a gente também não vai entender completamente quem é a Wendy. Ela não é a sintética, ela não é a Marcy, que a gente vê aqui emblematicamente, eles mostrando o túmulo daquelas crianças, quase que ressaltando: olha, não são mais aquelas crianças, mas ainda assim é um pouco daquelas crianças, elas ainda agem como crianças, e a gente vai ver isso muito, por exemplo, no Esme e no Slidely ali, como eles agem como crianças, eles não conseguem mentir, eles não sabem exatamente como agir quando eles erram, entre aspas, esse tipo de coisa. Então, quem são esses seres aqui, né? Eles não são exatamente sintéticos, eles não são quem eles já foram, eles não são crianças, mas eles são um pouco crianças. Enfim, é muito difícil de definir tudo isso, e a série, ela vai trabalhando muito em cima dessa lógica aqui, né? Então, o episódio, ele vai muito em um sentido de falar: olha, são apenas crianças, mas posteriormente, principalmente com a Andy, olha, ela não é exatamente só uma criança. O que ela é? Continua essa pergunta que nunca é respondida completamente, mas que aqui a gente tem novas possibilidades se desenhando a partir do momento que fica mais claro essa conexão dela com o Alien. Mas o que eu acho muito curioso da série, que eu gosto bastante e que muita gente parece que odeia, é que muita gente quer definições rápidas, digamos assim, né? Todo mundo quer as respostas mais rápido possível. Eu sinto que para parte do público essa ideia de um episódio semanal faz muito mal, né? Porque as pessoas, elas acham que elas querem entender a série inteira a cada novo episódio. Vamos com calma, a gente não tem todas as respostas e a gente provavelmente não vai ter todas as respostas ainda nessa primeira temporada, né? A série, ela vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo essas respostas bem aos poucos, e tem muitas coisas que são mais questionamentos levantados do que exatamente respostas prontas, né? Mas eu sinto bastante em alguns comentários que tudo precisa ser resolvido, todo mundo quer entender tudo completamente, todo mundo quer entender por que cada personagem age daquela forma muito rapidamente, e nada é tão simples assim, né? A gente vê como tem um jogo por trás, e muitos dos mistérios que vão sendo deixados a respeito desses personagens
aos poucos a gente percebe alguns indícios, algumas sutilezas, mas nem tudo é completamente respondido, né? Inclusive tem algumas sutilezas interessantes da série, né? Por exemplo, o Cavalier, quando ele vai confrontar ali o alien mais legal da série, por exemplo, que é o do olho, e ele fala, tá, vamos ver como esse ser age em uma mente humana, né? Então a gente vê como ele não tá nem aí pra ninguém, ele só quer em prol da ciência, entre aspas, mas na verdade é muito mais em prol dessa possibilidade de desenvolver algo próprio, desenvolver algo que vai lhe render mais dinheiro e mais tecnologia ainda, que pode funcionar ainda mais como uma arma, digamos assim. Ele não tá nem aí quem ele vai se utilizar, então ele usa a ovelha já não é mais suficiente, vamos utilizar uma pessoa. E aí fica muito claro ali, mas apesar de ser bastante sutil, quem é essa pessoa que ele vai querer utilizar para isso, que pode ser até uma forma de chantagem em algum lugar, que é o irmão da Wendy, né? Então quando ele fala, não, eu já sei quem a gente vai usar, automaticamente a montagem corta e quem aparece no plano seguinte é o irmão da Wendy, criando essa sugestão bem sutil de quem ele quer usar, que é esse personagem que ele vai tentando usar o tempo inteiro aqui desde o início. Ao mesmo tempo que pode ser importante para ele a partir do momento que a Wendy aqui ela tá fora de controle, tem um alien fora de controle, né? Tem um alien solto em toda a série e ela aqui é quem controla essa criatura e meio que eles já perceberam essa possibilidade dela controlar essa criatura, né? Então essa relação entre os dois que ainda é bastante complexa, ainda é muito difícil. Eu sei que muita gente nos comentários já tem uma opinião pronta sobre tudo isso, mas a série ainda não estabeleceu uma opinião sobre tudo isso. Então eu sempre falo, vamos esperar o desenvolvimento da série até agora. Ainda que aqui eu traço a minha maior crítica que eu fiz durante todos os episódios. A cena do barco em si, eu não tenho muito problema conceitual com aquilo que acontece, mas eu acho a cena mais mal encenada da série até agora, né? Em termos de geografia, em termos de espaço, em termos de ação dos personagens, eu acho que é uma cena bastante assim, a gente até entende o que tá acontecendo, mas tudo é muito confuso, tudo é muito travado por meio da encenação. A montagem não dá conta de estabelecer cada um desses planos e cada uma dessas ações em sequência, né? A gente entende, por exemplo, que aqueles personagens não atiram ali porque a carga, entre aspas, é muito importante, né? E aqui a carga é principalmente a Wendy e tudo mais, mas ainda assim, como esses personagens se estabelecem no espaço é muito confuso, né? Por que que o irmão da Wendy atira ali na Nibs, que a Nibs está completamente perdida agora nesse episódio, né? Depois que apagam a mente dela, né? Então a gente vê os efeitos na personagem, mas a gente entende o porquê ele atira, mas como essa cena se desenvolve em termos de planos mesmo, né, em termos de imagem intercaladas com imagens pra gente entender esse todo, pra mim, é a cena bastante confusa aqui do episódio. Ao contrário, por exemplo, da primeira cena que a gente vê o Alien agindo aqui, e algo bastante raro em toda a franquia, e bastante corajoso aqui nesse episódio, que é o Alien agindo à luz do dia, né, agindo por um intermédio da Wendy. Inclusive a cena dos dois ali meio que se interligando de alguma forma. Eu gosto desses conceitos novos. Eu acho que, se bem explorado, a gente tem que esperar para ver se vai ser realmente bem explorado. Eu acho que são conceitos que podem ser bem desenvolvidos, né? Mais uma vez, muita gente tem opinião pronta, né? Ah, ela é uma sintética. A série já definiu que ela não é exatamente isso. Ah, como que ela faz isso? Calma, vamos esperar para ver. Não precisamos ter todas as respostas inicialmente, né? A gente não precisa ser tão afobado, a gente não precisa ser tão ansioso por essas respostas imediatamente. Vamos ver o que a série está propondo, e eu gosto de muita coisa que o Noah Hawley está propondo aqui, inclusive, por exemplo, de trazer esse alien de uma forma mais evidente, às claras, algo muito raro nos dias de hoje, onde parece que tudo que tem algum tipo de efeitos especiais e coisas do tipo precisa ser escondido, precisa ser no escuro, precisa ser esfumaçado para não tornar tudo aquilo muito evidente, para parecer mais realista. Não, aqui ele age à luz do dia, digamos assim, e isso pra mim é bastante interessante. E além disso, a gente vai continuar tendo a relação que pra mim é a mais interessante de toda a série até agora, que é essa disputa entre o Kirsch e o Morrow,
e qual é a motivação exatamente de cada um deles, né? Porque eles não respondem exatamente aos seus mestres ou àqueles que os contratam, digamos assim, né? O Kirsch, ele meio que deixa o Cavalier, ele esconde informações do Cavalier, né? Ele sabia de muita coisa, ele tinha visto muita coisa nas câmeras, ele não passa todas essas informações pro Boy Cavalier. Então, ele vai agir por conta própria, ele vai deixar aqueles garotos irem sozinhos, digamos assim, com o Arthur, com o Alien dentro do Arthur, digamos assim, aqueles garotos que não sabem, mais uma vez, exatamente o que eles estão fazendo. E ele conscientemente deixa tudo isso quase como uma forma de atrair o Morrow pra lá, né? Essa disputa entre os dois que o Morrow diz, isso não acaba aqui, ele fala quando que isso realmente acaba, né? E é muito interessante essa disputa entre eles. O Morrow vem bem equipado, ele tem um plano muito claro, mas ele não imagina que o Kirsch vai estar esperando ele, que o Kirsch vai deixar muitas coisas acontecer, né? O Kirsch parece que ele tá sempre no controle de tudo. Quando as coisas fogem ao controle, ele parece que ele ainda tem o controle, parece que ele tem uma motivação que a gente não sabe exatamente qual é essa motivação, né? Então ele consegue fazer uma espécie de operação limpeza, digamos assim, com tudo que tinha acontecido no episódio passado. Ele consegue pegar o alien que estava dentro do Arthur, ele consegue trazer o Morrow pra dentro e capturar o Morrow e todo o exército ali do Morrow que não estava esperando tudo aquilo. Então esse embate entre os dois, pra mim, é uma das coisas mais curiosas e mais interessantes da série, né? O próprio Morrow é um personagem que eu acho ele muito fascinante, justamente porque a gente não sabe qual é a motivação real desses dois personagens e até que ponto eles têm algum tipo de ética, digamos assim, né? O Morrow, ele parece de alguma forma que a gente foi enganado sobre ele no 5º episódio, que ele talvez fosse o personagem bonzinho da série, mas ele não é um personagem bonzinho, né? Ele se usa ali das crianças, ele tem motivações obscuras, ele não tá nem aí, ele simplesmente joga o corpo do Arthur ali como se fosse um saco de batatas, pouco importa. Então a gente vê que é muito difícil decifrar esses personagens e é isso que acho que torna eles mais interessantes. E acho que é um episódio que nesse sentido ele consegue centralizar um pouco naquilo que tem de mais interessante na série, que é o Morrow, que é o Kirsch, que é o Boy Cavalier, que é a Wendy. Muita gente não gosta da Wendy, enfim, eu acho a Wendy uma personagem fascinante também. Fico muito mais curioso pro que vem depois do que exatamente para as respostas que podem ter sido dadas até agora, né? A gente vê como eles vão desenvolvendo alguns desses personagens, alguns desses temas, alguns desses conflitos, mas ainda tem muita coisa em aberto para ser resolvido a partir de então, né? Então, mais uma vez, eu retorno àquele ponto inicial, a gente querer respostas prontas a cada episódio, a gente querer entender tudo em uma série que é uma série contínua, eu acho que não faz tanto sentido, ao mesmo tempo que eu entendo que muita gente não gosta de mudanças, não gosta de novos conceitos no universo e coisa do tipo, ou não gosta da personagem em si, ou das personagens em si. Eu, pessoalmente, acho bem interessante isso que o Noah Hawley propõe, essa relação de ver o Alien por uma nova perspectiva, de ver essa nova forma de vida que é o Andy e as outras crianças, mas principalmente a Wendy, por uma nova perspectiva. Qual é esse tipo de interligação? Qual é esse tipo de comunicação? É uma série que, acima de tudo, ela tá buscando estudar e tentar entender, mas não conseguir entender esses personagens. E quando eu digo esses personagens, são tanto as crianças aqui, que são experimentos, quanto os aliens, que também são experimentos, né? Então, de forma geral, essa ilha, ela funciona quase como esse lugar para tentar estudar e para tentar brincar de Deus, digamos assim, né? O Cavalieri faz muito isso, tentar de brincar de Deus com criaturas que fogem completamente ao seu controle. Entendo quem não tá gostando, eu tô gostando bastante. Não acho o melhor dos episódios aqui em termos, não, como eu disse, não de conceitos, os conceitos não me incomodam, mas acho que as cenas não são sempre muito bem acabadas nesse episódio, né? A cena da fuga ali dos dois garotos com Arthur tentando se esconder, eu acho que ela não é tão bem encenada. A cena do barco já é a cena da série que talvez mais me incomode como ela é encenada. Não tenho problema com o que acontece exatamente, mas como acontece visualmente em cena. Mas de forma geral, continuo gostando muito de Alien Earth. Eu gosto muito de quando se tem uma franquia estabelecida ao longo de décadas, mas que tem uma figura aqui, aí passa um pouco pelo Fede Álvares, mas muito pelo Noah Hawley na série, que fala, tá bom, a gente tem tudo isso estabelecido, mas vamos
aumentar essa mitologia, vamos trazer novos conceitos, vamos bancar ideias, isso pra mim é muito importante e eu quero ver o quanto eles vão bancar essas ideias também depois da primeira temporada, porque é muito comum em obras da Disney a gente ver criadores tentando trazer algum tipo de inovação para universos e aí o público muitas vezes, algumas pessoas não reagem tão bem, ou um público mais fiel ao original não reage tão bem e aí eles deixam de bancar essas ideias. Aqui eu espero que eles continuem realmente bancando tudo isso que eles estão tentando sustentar aqui na série. Acho bem legal, tô gostando muito mesmo, comentando semanalmente com vocês. Sei que tem muita gente que não tá gostando, tem muita gente que tá gostando, então o legal é sempre o debate. Inclusive, na semana que vem, eu vou fazer esse vídeo semanal normal, mas na quarta-feira, né, no dia seguinte, eu vou fazer uma live pra gente debater. Ainda não sei se vai ser na quarta-feira, mas provavelmente no dia seguinte à estreia do último episódio, uma live com convidados pra aí sim a gente debater a temporada entre os convidados e também com vocês. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado pra ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.